é essencialmente missionário. Isso por vontade e instituição divina, porque assim quis o Senhor e assim Ele instituiu. Nós vimos no Evangelho que nós acabamos de ouvir que Jesus, Ele chama os seus discípulos. Ao longo desta semana que passou, nós vimos o Senhor convocar os seus discípulos, eleger os seus discípulos. Agora Ele faz um primeiro envio missionário. Ele envia os 12 em missão, com o objetivo de anunciar a conversão de todo o povo. Eles devem conclamar todo o povo de Deus a se converterem. Se converterem a quê? Ao reino de Jesus, ao reino que o Senhor veio nos trazer, ao reino que o Senhor veio nos inaugurar, ao reino que o Senhor veio iniciar entre nós. É este reino que as pessoas devem se converter. Significa conversão. Ora, conversão significa mudança de direção. Assim, as pessoas, ao ouvirem o anúncio do reino de Deus por parte dos apóstolos, eles devem mudar a direção de suas vidas, devem mudar a direção de suas vidas rumo a Jesus, rumo ao núcleo da pregação dos apóstolos. Em última análise, ou também em primeira análise, é o que a pregação do próprio Senhor. O núcleo da pregação do Senhor é o reino de Deus. Toda a pregação de Jesus, toda a sua atividade salvífica, gravita em torno desse núcleo, que é o reino de Deus. Pensemos bem e saibamos reconhecer que toda a antiga aliança, todo o Antigo Testamento, está em vista de tudo isso que nós vemos Jesus realizar entre nós. Da mesma forma que Jesus escolhe agora 12 e os envia em missão para anunciar o reino de Deus e proclamar todo o povo à conversão, já no passado, já no Antigo Testamento, o Senhor chamara os profetas. Os profetas que também eram convocados pelo Senhor, eleitos pelo Senhor, ungidos pelo Senhor, enviados pelo Senhor para anunciar a conversão. Na primeira leitura de hoje, ela nos é tirada da profecia de Amós. Amós, ele não fazia parte de nenhuma linhagem profética. Amós foi contemporâneo de outros dois profetas, Oséias e também Isaías, apesar de ele ter vivido mais desses dois profetas. Mas Amós, ele não era um homem de linhagem profética, ele não era de família profética, ele também não era um profissional da profecia. O que significa isso, profissional da profecia? Os reis do Antigo Testamento, eles tinham seus profetas, os profetas que estavam à sua disposição, como boca de Deus, como mensageiro de Deus, a fim de que o seu reino fosse bem sucedido. Então havia assim os chamados profetas palacianos, os profetas que viviam nos palácios e que estavam à disposição dos reis. Mas Amós, ele foge dessa linhagem. Ele veio numa época em que Israel vivia um momento de grande prosperidade, mas isso fez com que os grandes, os nobres do povo se perdessem. Apesar da grande prosperidade do reino de Israel, havia uma grande discrepância também, uma grande diferença social entre ricos e pobres. E muitos desses ricos, dos nobres do povo, acabaram se entregando a atos luxuriosos, se entregaram à luxúria, se entregaram à corrupção, se entregaram à injustiça. E o Senhor então chama Amós, um homem do campo, um agricultor que cultivava sicômoros. A gente sabe o que é isso, né? Aqui no Brasil nós não temos esse costume de consumir sicômoros. Sicômoros não faz parte das nossas refeições, não faz parte do elenco daquilo que nós costumamos consumir habitualmente. Assim como as tâmaras, né? E naquela região da antiga Palestina, ainda não se cultiva muito as tâmaras, os sicômoros, mas enfim, é o agricultor. E o Senhor o escolhe, o Senhor o elege, o Senhor o vocaciona, o Senhor o unge e o envia em missão. O envia em missão para anunciar a conversão a todo o povo, a ricos e
a nobres e vassalos. Todos deveriam se converter, todos deveriam deixar as suas práticas injustas. Há um período também em que, talvez porque havia muita prosperidade, as pessoas pensavam não necessitar de Deus, não necessitar de Deus, e por isso mesmo abandonavam o caminho da aliança, abandonavam os caminhos de Deus, não culpavam o Senhor e se entregavam à idolatria. Um dos pecados mais graves, se não for o mais grave, existe exatamente a idolatria. É dar o trono de Deus, o trono que o Senhor deve ocupar na nossa vida e no nosso coração, a outras realidades, a pessoas, a projetos, a bens materiais, ao dinheiro, ao poder, a vaidade, a fama, ao orgulho, ao egoísmo. Não existe somente idolatria religiosa. Quantas pessoas que hoje em dia não têm religião alguma, não tem Deus nenhum ao qual se curve, mas se curvam diante do dinheiro, diante do poder, diante dos seus próprios projetos, ou diante de si mesmo. O trono que cabe a Deus na minha vida será ocupado por mim mesmo, pelos meus desejos, pelos meus projetos, pela minha vontade, por aquilo que eu quero. É exatamente nesse contexto de idolatria, de luxúria, de injustiça social que a nós é enviado pelo Senhor, não sendo Ele de linha profética, de família de profetas, nem um profeta profissional, profeta palaciano, quando ele chega a Israel. Amazias, que era sacerdote, o expulsa, dizendo: vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia, mas em Betel não. Em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei, fica a corte do rei. E Amós diz: mas não é vontade minha, não fui eu que escolhi, não vim pela minha própria vontade, não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou quando tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Ele sabia que era essa a sua missão. Ele sabia que a sua missão era ir ao povo, profetizar, conclamar o povo à conversão, a deixar as más práticas, a deixar a vida de afastamento de Deus, a corrigir as injustiças sociais, a deixar as práticas luxuriosas, abandonar a idolatria, retornar, portanto, ao caminho da aliança e viver com Deus e para Deus. O Senhor fez isso com Amós, mas também fez com todos os outros profetas da antiga aliança que nós conhecemos. Todos eles eram mensageiros de Deus, eram bocas de Deus no meio do povo, em um contexto totalmente avesso a tudo aquilo que o Senhor desejava para o seu povo, a tudo aquilo que o Senhor tinha arquitetado, tinha planejado para o seu povo, num contexto totalmente avesso à originalidade da aliança, aquele amor mais primitivo que fez com que o povo e Deus celebrassem uma aliança. Assim como os casais também celebram as suas alianças ou as suas núpcias, a sua aliança matrimonial a partir do amor primeiro que os levou ao enamoramento. Mas apesar da recusa do povo, o Senhor não o abandonou, porque o Senhor o ama de verdade. E apesar de a despeito do nosso amor muitas vezes ser fraco, muitas vezes ele diminuir
amor de Deus permanece sempre o mesmo por nós. Ele não nos abandona, Ele não quer que nós nos percamos dele, assim como um bom pai, uma boa mãe não quer perder os seus filhos, não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Por isso agora Ele vem pessoalmente até nós. Ele vem pessoalmente nos conclamar a conversão a partir do anúncio do reino de Deus. Mas para estender no tempo e no espaço esse anúncio, para que a conversão, o chamado à conversão dos pecadores, ele não fique restrito somente ali àquela região da Palestina, quis o Senhor então instituir para estabelecer uma nova e definitiva, uma nova e eterna aliança. Assim como o antigo povo de Israel celebrou a aliança com Deus, e essa aliança estava sustentada, alicerçada a partir das 12 tribos de Israel, que tem sua origem nos 12 filhos homens de Jacó. Agora o Senhor diz uma coisa, e assim nós vemos a clara intenção por parte de Jesus de instituir um novo Israel, um novo povo de Deus, que nós chamamos de igreja. E o que é a igreja, portanto, é a comunidade dos discípulos de Jesus, fundada não a partir de 12 tribos, fundadas a partir dos 12 tribos homens de Jacó, mas fundada a partir dos 12 apóstolos, que uma vez chamados, vocacionados, convocados pelo Senhor, agora são enviados pelo próprio Cristo para fazer o quê? Para fazer aquilo que Jesus vai fazer, anunciar o reino de Deus e realizar os sinais deste reino de Deus, perdoando os pecadores, ungindo e curando os doentes, realizando tantos sinais e tantos prodígios em vista da salvação das almas, em vista da conversão dos corações, do retorno a Deus. E o Senhor continua ainda hoje nessa mesma dinâmica de chamar discípulos seus, chamar discípulos para si, para que permaneçam na sua presença, o conheçam de verdade, com intimidade, e a estes mesmos Ele envia em missão novamente, continuamente, para anunciar a conversão dos pecados, a necessidade de converter-se, para anunciar o reino de Deus que já se faz presente no meio de nós, e também para realizar os sinais que devem acompanhar esse anúncio, os sinais pedidos pelo Senhor. Nós ouvimos a segunda leitura de hoje, um pouquinho mais longa do que o de costume, e aquilo que São Paulo fala, se dirigindo aos Efésios, a comunidade de Éfeso, nós devemos considerar como palavras dirigidas a todos os batizados de todos os tempos. O apóstolo começa louvando a Deus, bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí depois ele começa a dizer tudo aquilo que Deus fez por nós, tudo aquilo que Deus fez em nosso favor, nos constituindo uma nova dignidade santa, uma dignidade repreensível, uma dignidade que assim deve ser a partir da fé em Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude da nossa união com Cristo no céu. Em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar com amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade. Meus irmãos e minhas irmãs, imaginemos que grandiosa a nossa vocação cristã, antes mesmo da criação do mundo, antes mesmo que o sol iluminasse, antes mesmo que as estrelas brilhassem, antes mesmo que o mundo fosse
Senhor já tinha no seu coração o desejo tão sublime, tão elevado de constituir a mim, a cada um de nós, de nos dotar de uma personalidade única, irrepetível, de nos conferir a dignidade mais elevada que Ele poderia nos conceder, nos constituindo filhos dele. Não substancialmente, porque nós não temos substância divina, nós não somos divinos, nós não temos a natureza divina, mas filhos adotivos por Jesus Cristo, participando, portanto, da sua divindade. A partir do momento que Jesus uniu a sua natureza divina à nossa natureza humana, nascendo entre nós como verdadeiro homem, sem deixar de ser verdadeiro Deus. Exatamente porque o Senhor quer que todos gozem, todos, sem exceção alguma, e ninguém fique excluído disso, porque o Senhor quer que todos gozem desta mesma dignidade, que todos sejam seus filhos, que todos também sejam santos e irrepreensíveis, que todos a Ele se unam de verdade. Exatamente por isso que o Senhor nos chama, nos convoca, nos vocaciona, nos unge e nos envia em missão para anunciar o reino de Deus, mesmo em contextos totalmente contrários a todos esses valores, a tudo aquilo que o Senhor quer de nós e para nós. Devemos insistir corajosamente, perseverantemente neste anúncio do Evangelho, sabendo, tendo a certeza disso, porque a palavra de Deus é mentirosa, que nós muitas vezes encontraremos, nos depararemos com incompreensões e com perseguições muitas vezes advindas da própria maldade humana, aqueles que não querem se curvar a Deus, que não querem adorá-lo, aqueles que não querem aceitá-lo na sua vida e na vida do mundo, mas também muitas vezes perseguições advindas de incompreensões e resistências a respeito do ministério de Deus. Mas Jesus nos diz: se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saís, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Porque não adianta ficar dando murro em ponta de faca, como nós falamos. Não podemos perder tempo com quem não quer aceitar o Evangelho. Mas devemos, então, nos dirigir a ambientes onde percebemos que haja uma maior abertura, ou onde de fato pode haver uma maior abertura. Porque o Evangelho de Deus, ele só entra, ele só fica raízes, ele só se insere em ambientes e em corações que tenham capacidade e coragem de abrir as portas. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, assumamos hoje esse compromisso de Deus que faz parte, é essencial à nossa vocação cristã. Começava o menino de hoje dizendo que o cristianismo ele é essencialmente missionário, porque seguimos a Cristo, porque nós somos seus discípulos, todos nós somos cristãos, não é isso? Todos nós somos cristãos. E se a missão, se o cristianismo é essencialmente missionário, nós recebemos essa dignidade, também somos essencialmente missionários. Não somos somente discípulos que seguem o Senhor, mas somos discípulos que seguem a anunciá-lo onde estamos e a todos aqueles a quem